Fala, povo de Deus, paz de Cristo Jesus, mais uma vez com a poderosa palavra de Deus. E o nosso texto de hoje, é Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, que diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava ele fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, uma mensagem aqui, que fala da ação de Deus, do poder de Deus sobre a vida do ser humano. E em especial aqui sobre a vida de Israel antes de Cristo Jesus. Mas serve como figura para a nossa vida também. Porque a Bíblia diz que as coisas que estão escritas na primeira aliança ou no Antigo Testamento, elas servem de figuras para nós hoje. Então, serve para nós também. E o que Deus quer dizer para nós hoje com esta visão? O que Deus quer, qual a mensagem que Deus quer dar para nós? É uma mensagem, você entrando na história, você vai ver uma pessoa fazendo uma obra, fazendo um vaso de barro, É como era assim antigamente, as vasilhas, utensílios de casa, era tudo feito de barro, a maior parte deles era feito de barro, Não tinha coisa feita de alumínio, de lata, de plástico, Então, naquele tempo, era uma profissão, chamava assim, oleiro, era o cara que fazia os vasos, potes, vasilhas, Era uma profissão muito conhecida na época, Na época de Jesus, tudo era feito de barro, Até mesmo hoje na arqueologia, de acordo com a cerâmica, de acordo com o barro que eles acham nos lugares onde são feitas pesquisas, aqueles restos de vasilhas, os pedaços de barro, definem como é que era o povo, como é que eles viviam, o que eles usavam, que era uma coisa muito comum na época, E eu, num passado não tão distante, lá na minha terra, em Minas Gerais, não sei se ainda é assim ainda, mas você encontrava na feira aqueles potes de barro, aqueles bules de barro, pratos de barro, panelas de barro, ainda tinha muito aquilo, é porque tinha um profissional que fazia aquilo que nos tempos bíblicos era chamado de oleiro, Ele botava em cima de uma roda, e pedalava embaixo, a roda ficava fazendo assim, e ele colocava o barro ali, e ali ele modelava, por dentro, e saía ali, uma vasilha, um pote, um bule, uma ferramenta qualquer. E era uma coisa muito comum da época. Por isso que Deus usa como figura, E ele fala que, ele chega a dizer, olha, vocês, seres humanos, você, Israel, é como um vaso na mão de um oleiro, é como um vaso na mão de um profissional. E é interessante que na visão que Deus mostra ele aqui, o vaso quebra. O vaso quebra. E o que o oleiro faz? Ele não dispensa aquele vaso quebrado. Ele faz de novo. Ele não dispensa. Na visão que Deus dá a Jeremias, desce à casa do oleiro e olha, Jeremias vê. E o cara está fazendo o vaso. Daqui a pouco, por um acidente, o vaso quebra. E quando o vaso quebra, o oleiro vai, modela ele de novo. E faz novamente um vaso novo.
E Deus fala aqui no último versículo, ele fala assim, olha, vocês são, né, assim como o vaso quebrou na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos. E é interessante, né, que serve para a nossa vida. Deus não nos joga fora em nenhum momento. O propósito de Deus na nossa vida é sempre de restauração, reconstrução, conserto. É verdade. Deus quer sempre consertar a gente. E olha só, né, o oleiro ele podia jogar o barro fora e fazer outro, mas olha só, que coisa interessante, o oleiro, ele não joga o barro fora, ele aproveita e faz um vaso novo. É como Deus, querido. Deus não joga ninguém fora. Todo mundo serve para Deus. Você pode não servir para o seu patrão, você pode não servir para um amigo, você pode não servir para uma pessoa, você pode não servir para sua família, você pode ter sido rejeitado por algum problema que aconteceu na sua vida, por alguma questão que aconteceu na sua vida, porque muitas vezes é assim. Às vezes acontece uma coisa na vida da pessoa e a pessoa joga fora a pessoa. Não quero saber daquela pessoa, se envolveu com droga, começou a beber. Então, olha, quer saber? Não quero mais saber. Deus não age assim. E Deus quer que a gente também seja dessa forma. Que a gente seja como o oleiro. Que a gente tenha a esperança de refazer novamente aquela pessoa, de refazer novamente aquele utensílio. Porque assim é que Deus faz. Deus não joga ninguém fora. A Bíblia diz que do monturo, Deus ergue o necessitado. É verdade. Está lá no Salmo 113. Da pessoa que não serve para nada, Deus faz da vida daquela pessoa uma coisa boa. Deus restaura. É assim que Deus vê a gente, e Deus quer que a gente seja assim também com as pessoas, que a gente confie nas pessoas. É verdade. Eu tenho um caso aí que às vezes eu acompanho, de uma moça, né, que ela, infelizmente, ela entrou pelo caminho das drogas e ela foi abandonada por muita gente, até mesmo por alguns parentes próximos. Falar, larga para lá, não tem mais jeito. Mas eu vejo o pai tá ali cuidando. Tem horas que ela vai, né, para essas comunidades aqui do Rio de Janeiro e ela chega lá e acaba se drogando, acaba se prostituindo lá, com aquela malandragem, então ela tá toda destruída lá, e eles ligam pro pai, olha, tua filha tá aqui, assim, assim, ele vai lá, pega, leva para casa, leva para o hospital, trata, e assim há anos. Por quê? Porque ele é pai, ele não joga ela fora, e ele já até conversou comigo, falou assim, como é que eu vou jogar a minha filha fora? E isso, para a vida dele é difícil, né, porque ele não pode, às vezes ele não pode ter a vida dele ficou em torno, né, desta moça. E ele é pai, ele se sente como um pai, ele não joga fora, tem gente que joga fora. Nós somos, Deus fala, ele é como o oleiro que restaura. Então, a gente como pai também é assim, Deus é melhor do que a gente ainda. Então Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus que dá uma segunda chance, uma terceira chance, sempre que a pessoa quiser mudar de vida. Às vezes a pessoa vem quebrada, destruída, né? Às vezes as igrejas não querem pessoas quebradas, pessoas destruídas, pessoas que têm problema de caráter, né? O lugar dessas pessoas, irmãos, é na igreja, porque é ali que vão encontrar uma oportunidade que a sociedade não quis dar, uma oportunidade que a família não quis dar. É comum a gente receber pessoas na igreja, às vezes destruídas, às vezes com problema no casamento, com problema com o pai, com problema com a mãe. É comum a gente receber várias pessoas na igreja, sim. E a pessoa fala, mas aquela pessoa é toda destruída, como é que está na igreja? Aquela pessoa não dá testemunho nenhum, como é que está na igreja? E sabe o que Jesus fala? Quem precisa de médico é o doente. A palavra, o Espírito de Deus,
A presença do Senhor pode restaurar aquela pessoa, como esse vaso aqui que quebrou na mão do oleiro. E é isso que Deus fala, né? É isso que Deus fala nessa mensagem. Ele fala assim, ó, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Verso de número 6. E às vezes Deus vai usar a gente. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que é cristão, você que tem o amor de Deus no seu coração, que a Bíblia diz que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, né? A gente vai ser instrumento de Deus. Nós seremos aqui na terra os oleiros de Deus. E aí você vai receber vaso quebrado, vaso destruído, barro diferente, né? Eu não sei se você já viu, mas tem barro diferente. Tem barro que é mais fraco. Tem barro que é mais forte. Tem barro que é amarelo. Tem barro que é vermelho. Tem barro que é preto. Tem barro que é branco. Mas todos podem ser feitos utensílios do Senhor. Pessoas que serão usadas para a honra e para a glória do Senhor. Mas se elas não se colocam na mão do restaurador de Israel, se elas não se colocam nas mãos do Espírito do Senhor, como que elas serão restauradas? E nós somos, queridos, os instrumentos de Deus aqui na terra. Por isso que devemos aceitar todos. Pastor, eu devo aceitar o marginal? Sim. Eu devo aceitar, pastor, o assassino? Sim. Eu devo aceitar o drogado na igreja? Sim. Pastor, eu devo aceitar todos, porque a vida aqui vai acabar. Todos eu tenho que falar, olha, vocês são barro na mão do Senhor. Vocês querem se lançarem na mão do Senhor? Se a pessoa falar sim, então o oleiro celestial vai consertar a vida da pessoa. Se a pessoa deixar, é claro. Mas é a pessoa e Deus. Nós somos, né, instrumentos do Senhor. Aqui na terra. Nós somos funcionários do oleiro celestial, que é o Senhor. Porque a proposta de Deus é sempre, sabe de quê, queridos? Sempre de reconstruir ou construir. Amém? Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo no poder da graça. E a Bíblia diz que ninguém se prive da graça de Deus. Levantai os joelhos desconjuntados, as mãos caídas, levantai. É buscar ao Senhor novamente. É isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 12. É verdade. A Bíblia diz que o forte deve sustentar o fraco, que nós não podemos agradar a nós mesmos. Então, irmãos, nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. Nós somos, né, funcionários da olaria de Deus. É verdade. Deus, ele é um Deus restaurador. Ele é um Deus que colocou a graça, né, sobre a nossa vida, para que a gente possa ser restaurado. Amém? Lembra quando pegaram aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério e lançaram ela diante de Jesus, falando, olha, a lei de Moisés manda que a gente apedreje, porque ela foi pegada em pleno ato de adultério. Então acharam que Jesus ia quebrar, ia pegar uma pedra e destruir aquele vaso ruim, adúltero. Jesus fez isso? Não. Jesus falou assim, ó, quem é aqui que não é vaso pecador? Aquele que não tem pecado, joga a primeira pedra nela. Aquele que nunca quebrou, joga a primeira pedra nela. Ninguém teve coragem de jogar pedra nela, porque todo mundo é vaso frágil. Todos nós somos feitos do pó da terra, somos vasos frágeis, forte a Deus. E a Bíblia diz que ninguém jogou pedra naquela mulher. E Jesus fala, ó, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, porque eu não vim para isso. Vai e não peques mais. E aquela mulher seguiu Jesus, né? Até Jesus foi para a cruz, depois ressuscitou. Ela estava ali, a Maria Madalena, com Jesus, porque ela era um vaso restaurado. Amém, gente? Então,
Quero deixar essa mensagem para você. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus, né, que quer reconstruir o ser humano. E essa mensagem de Jeremias 18, né, vaso na mão do oleiro, Deus fala, assim como o vaso quebra na mão do oleiro, você também quebra na minha mão. Assim como o oleiro restaurou o vaso novamente, tornou ele importante, necessário, eu também faço isso. Deus faz. Deus torna você uma pessoa importante, uma pessoa necessária para o reino do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe você. Fique com essa mensagem. Sempre que você quebrar, lembra, você quebrou na mão de Deus. Você não quebrou na mão do diabo. Deus vai restaurar você. E às vezes as quebraduras da vida, né, às vezes elas não acontecem por culpa nossa. Pode ser um acidente, pode ser algo que você não estava esperando e acabou quebrando você, acabou destruindo você, tornando você os cacos. Mas Deus é que restaura. Deus que coloca de pé. Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vou aliviar. Todos que estão quebrados, vinde a mim. Jesus, ele é quem é do monturo, ergue o necessitado. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe o vídeo. Nos ajude aí a pregar a poderosa palavra de Deus, dando joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, coloca nos seus grupos, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.